CDI ou IPCA? Essa é uma dúvida que sempre aparece quando a gente está procurando um título para investir. Mas qual é a diferença de um para o outro? Qual é a vantagem de um com relação ao outro? O que é melhor? CDI ou IPCA? Vamos começar dizendo que os dois são referenciais. O CDI ele é um referencial de taxa de juros e o IPCA é um referencial de inflação, é um índice de inflação. E o que isso tem a ver com a comparação entre CDI ou IPCA? Os referenciais de taxa de juros já trazem dentro dele inflação mais juros reais. E os juros reais são aqueles juros adicionais à inflação. Eu vou dar um exemplo. Vamos supor que a expectativa de inflação para este ano seja de 3%. Se a taxa de juros reais do mercado estiver em 2%, o referencial DI, ou juros DI ou CDI, serão de 5%. 3 da inflação, mais 2 de juros reais. E o IPCA, como é que funciona? Na verdade, quando o investidor escolhe uma aplicação que tenha como remuneração o indexador IPCA, em geral, esse indexador nunca vem sozinho. Ele vem acrescido de uma taxa fixa de juros. Essa taxa fixa de juros é o equivalente aos juros reais que eu comentei anteriormente. E se você é novo no canal, eu sou o Beto Veiga. E se o assunto de investimentos, aplicações financeiras, economia e finanças pessoais interessa a você, e você ainda não é inscrito, inscreva-se, marque o sininho de notificações para você ser avisado de todo vídeo que eu publicar por aqui. Agora, voltando ao tema da taxa fixa de juros, IPCA mais uma taxa fixa, essa parcela fixa, ela tende a ser maior do que os juros reais previstos numa aplicação com CDI. E por que isso acontece? A resposta é muito simples, o risco. Aí você vai dizer assim, eu não entendi nada. Então, eu vou explicar. O CDI, ou taxa DI, é calculado diariamente. E qualquer modificação, qualquer alteração no mercado é capturada por essa taxa ou no mesmo dia ou no dia seguinte. Mas aí você pode perguntar, o IPCA não já captura a inflação? Sim, ele captura a inflação, o que já é muito bom. Acontece que essa taxa fixa ela é mantida até o vencimento do título. E às vezes, quando a inflação sobe, essa taxa fixa, ou quando o risco, a percepção de risco do mercado aumenta, essa taxa fixa aumenta. E aí, quem contratou a aplicação com IPCA mais uma taxa fixa, vai ter que ficar esperando até o vencimento com aquela taxa inferior àquela que o mercado está pagando. E eu vou dar um exemplo. Suponha que você fez uma aplicação que pagava IPCA mais 2% ao ano. E aí, as condições de mercado mudaram, a taxa de juros subiu, foi para 3% ao ano. O que aconteceu? Você vai ter que ficar com aquele seu título IPCA pagando 2%, enquanto o mercado está pagando 3%. E isso não é deixar de ganhar, é perder. E se você está gostando desse vídeo, deixa sua curtida aí. Enquanto o CDI pode variar tanto a parte da inflação quanto a parte dos juros reais, o IPCA só tem liberdade para flutuar na inflação. A parte de juros reais fica mantida. Por conta disso, na partida, os juros reais pagos por um título que tenha IPCA são, em geral, superiores àqueles pagos por uma aplicação que remunera ao CDI. Eu digo em geral porque, se você tem uma expectativa de melhora das condições financeiras no futuro, de melhora do risco no futuro, já existe uma previsão dessa melhora e uma expectativa que o CDI vai cair, e quando isso acontece, você tem um título IPCA, um título que paga IPCA, que tem uma remuneração ou menor ou igual ao título que paga o CDI. Por outro lado, em momentos de estabilidade ou quando o mercado não sabe muito bem para onde vai, sempre essa taxa do IPCA será maior porque existe uma coisa chamada prêmio de risco,
que é um pagamento adicional, é uma demanda de juros maiores por quem está investindo para correr o risco da taxa de juros subir. Agora, lembre-se que o prêmio de risco é uma margem de segurança. Essa margem pode ser suficiente ou não. Às vezes, o mercado surpreende e a taxa de juros suplanta, como em várias situações, suplanta a taxa inicialmente contratada. Como no exemplo que eu dei. Em geral, os títulos para aplicação com rendimento em CDI são o CDB, a LCA, a LCI, a letra de câmbio, isso no âmbito das instituições financeiras. E, quando a gente trata de empresas, as debêntures, os certificados de recebíveis do agronegócio e os certificados de recebíveis imobiliários, CRA e CRI. E se você não sabe o que é LCA, LCI, CDB e letra de câmbio, eu tenho um curso básico de investimentos grátis e o link está aqui na descrição. Já o IPCA, tanto os papéis que eu mencionei, quanto os títulos públicos negociados pelo Tesouro Direto, especialmente o Tesouro IPCA, eles são os instrumentos para quem quer buscar esse tipo de remuneração. Mas qual escolher? CDI ou IPCA? Aí vai depender das condições de mercado e da sua tolerância ao risco. Se você acha que o mercado está caminhando para tranquilidade, isso quer dizer o quê? Que as taxas tendem a baixar. E a expectativa de inflação mais os juros fixos suplantam o que está sendo esperado para o CDI, a sua resposta já está dada. Se você não tem uma perspectiva boa para o mercado e acha que as coisas tendem a ficar mais agitadas, é melhor se proteger no CDI. Agora, se você não quer deixar de se arriscar um pouquinho, você pode fazer uma ponderação entre CDI e IPCA. Quanto mais IPCA tiver na sua carteira, mais risco ela está exposta. E eu vou deixar uma lista de vídeos sobre comparação de investimentos para auxiliar na sua análise. Assiste aí. E se você gostou desse vídeo, curte, compartilha e se ainda não for inscrito no canal, inscreva-se e marque o sininho de notificações para a gente se encontrar no próximo vídeo. Até lá!